bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala Pra Camões? Eu queria conversar hoje um pouquinho sobre essa coisa da moda, quase modinha, que eu tenho percebido a respeito de calhamaços, né? Eu trouxe aqui o último calhamaço que eu li, que foi o Conde de Monte Cristo, 1.300 páginas, se eu não me engano. Tem um vlog de leitura aqui no canal. Cada dia que eu ia lendo, conforme eu ia lendo um pouquinho, eu fui contando, depois a gente fez um vlog. Se você não viu, vai lá ver. Mas eu quis falar um pouco sobre essa coisa de calhamaços, porque eu não sei, tem algumas coisas em leitura, e eu tô faz tempo para falar, mas é que não ia ser hoje, né? Que eu quero falar sobre essa coisa. Deixa eu botar ele aqui, será que ele vai parar aqui quietinho? Ficou meio longe, né? Que eu quero falar sobre essa coisa de algumas modas literárias, né? Uma coisa que me fascinam e ao mesmo tempo me preocupam, e aí acho que essa é a atitude do pesquisador, né? Para quem não sabe, eu sou mestra em Linguística Aplicada pela Unicamp, estou fazendo meu doutorado agora em Educação, né? Também em Leitura e Literatura. Mas o meu mestrado eu defendi em 2020, né, em plena pandemia, sobre booktubers. E aí, de novo, eu comecei a pesquisar. Eu entrei no mestrado em 2018, defendi em 2020. Então, peguei toda a pandemia. Mas isso faz 5 anos, né? A gente tem em 5 anos, muita coisa acontece na internet e acontece muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente, né? Sempre me interessou óbvio, eu falo de livros e eu criei um canal aqui no YouTube lá no começo, né? Há muito tempo. Os meus primeiros vídeos aqui me dão vergonha, enfim, mas fazem parte da minha história, deixa eles lá, e tem outros vídeos que não eram sobre literatura também. E eu falava de literatura de um jeito muito diferente do que falo hoje, mas enfim, é a minha história, deixa lá, né? Mas eu sempre me interessei por esse universo. E aí, quando fui pesquisar o mestrado, como eu falei, eu passei em 2018, comecei a pesquisar em 2018 e defendi em 2020, que eu pesquisei os booktubers, né? De lá para cá, em 5 anos, muita coisa mudou. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui escolher os canais, e aí também tem isso, né? Mestrado, a gente acha que vai fazer um trabalho gigantesco e quando vai ver o que quando vai para a vida real, não dá para fazer tudo que a gente queria fazer, né? Eu acabei selecionando, se eu não me engano, 4 canais em que eu falei mesmo sobre eles. Eu queria falar de 7, quando chegou nos anos de qualificação, falaram, não para de ser doida, não vai caber, você não vai conseguir, é muita coisa para um mestrado. Mas quando eu fui escolher, então, de que canais eu ia falar, né, e eu queria, também é isso, a gente queria falar de tudo, queria falar de canais que falavam de literatura de vestibular e canais que falavam de literatura não de vestibular, acabei tendo que escolher 2 e 2, né, mas eu queria pesquisar 7 aí. E quando fui fazer a escolha de quais canais, eu me lembro que tinha esse canal que não era tão famoso ainda, e que hoje, pelas pesquisas, é o canal mais famoso do Brasil, né? Que é o Livraria em Casa, do Paulo Hatz. É louco isso, porque eu me lembro que em 2018, 7 anos, quando eu comecei a pesquisar o mestrado, ele não era dos maiores canais, né? Ele apareceu na minha pesquisa, mas ele não tinha números suficientes ou suficiente para entrar na pesquisa, para justificar, né? E aí eu fui trabalhar com a Bel Rodrigues, que tinha muitos seguidores, com a Tati Feltrin, obviamente, né? E hoje vejo esse boato, precisaria parar para pesquisar, mas tipo de que ele é o booktuber mais famoso do Brasil, né? Ele está em todas as bienais, ele está em todo lugar. Então, por que você está falando dele? Estou falando dele porque, assim, em 7 anos o negócio mudou bastante. Eu acho 7 anos pouco tempo, né? Para isso. Mas, enfim, nesses 7 anos para cá, porque também tem isso, aí 5, né? Que eu defendi o mestrado em 2020, não fiquei mais nesse mundo. O mestrado dá um negócio na cabeça da gente. Você fala, tanto que eu terminei o mestrado e fui para a educação, porque eu senti que eu falei pouco de escola, né? Eu sempre disse isso, eu sou muito mais uma educadora do que uma linguista. O meu interesse sempre teve muito mais na questão da educação do que no objeto livre em si, né? E aí, fiquei um tempo fazendo outras coisas, trabalhando com o ensino de literatura das obras do vestibular e tal, e decidi voltar para o mestrado, para o doutorado, ano passado, em 2024. Prestei e passei. Esse ano passei, na verdade, prestei esse ano e passei. Quando que eu passei? Foi ano passado, esse ano, 2025, meu primeiro ano. Eu prestei ano passado, 2024, doutorado, e esse é meu primeiro ano, estou até confusa, né? Mas na educação, né? E eu acho que eu fiquei um bom tempo aí, sei lá, talvez uns 2 ou 3 anos, sem pesquisar canais. E me surpreendi muito, porque voltei
pro YouTube para pesquisar canais literários e surgiram coisas que eu não conhecia nesse tempo. Nesses 5 anos em que eu defendi, né, a minha dissertação até hoje, tem muitos canais, e uns canais que eu não consigo explicar o sucesso, né? Não estou falando, por exemplo, do Paulo Hatz, que é um cara que, como eu disse, desde lá já estava, mas umas meninas que surgiram, brotaram no meio do nada. Tem umas meninas bem conservadoras, inclusive de um pensamento conservador, politicamente falando conservador, que fazem muito sucesso. E eu descobri essa febre que me parece existir agora no YouTube de calhamaços, né, e de clássicos. Então, por exemplo, tem essa moça que ela é da área do direito, ela não é, né, de letras, não é professora, não é nada disso, ela é uma advogada que trabalha, inclusive, com isso, mas, ao mesmo tempo, tem um canal no YouTube muito organizado, muito diferentemente de mim aqui, uma edição muito bonita, né? Ela tem um Instagram também muito organizado, muito profissional, mesmo não sendo a profissão dela. Ela tem parceria com editoras, que é um negócio que eu preciso voltar a tentar pedir, porque, não sei, a gente fica nessa, puxa vida, olha só, eu fiz letras na Unicamp, eu sou professora de literatura, eu trabalho com educação há 2 décadas, eu tenho curso online sobre livros do vestibular, eu dou aula de literatura, eu sou mestra em linguística aplicada, eu sou doutoranda em educação, eu falo sobre livros, então alguém tem que ter parceria com a editora, sou eu. Editoras, olha aqui, leio pra caralho, tô lendo o meu 59º livro do ano, né? Mentira, acho que é o 60º já, enfim. E aí, mas também não fui atrás, né? Quando abriram inscrições para ser parceira de editora no ano passado, eu estava dando trabalho, eu passei no doutorado, que eu nem pensei nisso, né? Mas aí tem essas meninas, é isso, uma advogada que tem um canal bonitinho e muitos seguidores. Da onde vieram tantos seguidores, né? Tem muita gente querendo ouvir o que essa menina tem para dizer sobre livros, mesmo ela não sendo uma especialista, ou mesmo ela não sendo, e isso fazia parte da minha dissertação de mestrado. Se você quiser se interessar, se quiser procurar, né? Tá sempre aberta a pesquisa que a gente faz acadêmica, fica aberta aí, você pode pesquisar pelo meu nome, Juliana de Oliveira Palermo, Booktubes, né? Acho que você vai encontrar. O nome da minha dissertação é Clica no Sininho para receber notificação, análise dos Booktubers, enfim, dá para encontrar por aí, né? Já tinha um pouco dessa discussão, né? A pessoa tem muitos seguidores, tem gente seguindo, querendo saber o que essa pessoa tem a dizer, né? E tem toda a questão das publis, que é uma coisa que eu também já discutia lá na minha dissertação, que começou em 2018 e defendi em 2020, que era uma questão, inclusive, como saber se é uma publi ou se não é uma publi. Paulo Hatz faz muitas publis, inclusive quando ele não faz, ele avisa, isso aqui não é publi, mas quando não sei se avisa sempre, enfim, é uma discussão que eu fiz lá, né, há 7 anos, né? Comecei há 7 anos e terminei há 5 nessa minha dissertação, mas eu tenho visto isso, assim, esse fenômeno eu vi 2 ou 3 aqui, sempre o mesmo perfil, assim, moças, num padrão X de beleza, uma coisa muito organizada, né? Uma coisa muito clean de cenário, que também pesquisei, né? Tipo, cadeira, estante, os entornos, né? Isso está na minha pesquisa de mestrado dos booktubers, né? Como que é esse cenário, que a gente chama de cenário. Nomes dos canais, né? Nomes relacionados a livros, cafés, uma coisa meio... Essa coisa de café, de chazinho, uma coisa meio fofa. Eu aqui com a minha Coca Zero, com licença, manchada de batom. Então, um cenário muito clean, essas moças muito cleans, dentro de um padrão de beleza, falando de clássicos. E aí... Isso é um tema tão antigo, mas a gente volta nisso, né? No status que dá ler clássicos. E mais do que isso, num status que dá ler clássicos que são calhamaços. Então, por exemplo, eu quis ler O Conde de Monte Cristo esse ano, eu nunca tinha lido, né? Não sabia do que se tratava. Fiquei surpresa, porque foi uma leitura muito gostosa. É claro, é um livro longo, né? Mas eu li mais rápido do que eu esperava. Mas tem muito isso, assim, tem acontecido bastante uma coisa, e que não é clube de livro, mas é quase como se fosse, que elas chamam de leitura conjunta, leitura dirigida em alguns casos, leitura conjunta é o que mais tem, que são essas pessoas que abrem aqui no YouTube uma área de membros para você pagar, sei lá, R$10 que seja por mês, né?
E aí você faz parte desse grupo que eles escolhem, então, um livro, aí vamos ler um livro juntos, vamos ler o Conde de Monte Cristo, vamos. Então, ó, tem até o dia tal para ler. Aí todo mundo lê, cada um lê na sua, e depois eles se encontram e discutem, né? E aí é isso, assim, eu não sei o apelo qual é, mas tem um apelo, porque tem muita gente fazendo isso, né? É uma coisa, por exemplo, é o Paulo Hatz, que tem lá os membros dele, sei lá, ele cobra, parece que R$ 20. Outro dia ele estava falando que ele tem, sei lá, 400 pessoas, né? Caralho. Eu fiquei pensando, se fosse 10 conto, 400 pessoas, ele ganha 4 mil por mês só com isso, né? Fora as outras coisas todas que ele ganha, né? E aí a gente poderia entrar numa questão de merecimento, numa questão de vale, não vale? Será que eu não faria um trabalho melhor? Ou será que fulano não faria um trabalho melhor? Será que por eu ser formada eu faria um trabalho melhor? Mas não necessariamente. Eu conheço professores de literatura que têm uma linguagem chata. Poxa, mas eu não tenho uma linguagem chata. Ah, mas ele é super comercial, mas ele fala de livros que eu, por exemplo, não ia querer falar, que são livros dos adolescentes. Mas não só, mas eu acho que hoje ele já chegou talvez num patamar em que ele possa escolher o que ele quer falar. São muitas as questões, e aí, de novo, é questão para outra dissertação, para umas 5 teses, e, né? Mas a gente não consegue, eu não consigo não pensar sobre todas essas coisas, mas qual é o apelo, e certamente tem um apelo, de você ler um livro e discutir esse livro com essa pessoa que é essa influenciadora, digamos assim, do YouTube, que não pesquisou academicamente isso. Tipo, ela fez direito, né? E a mina vai ler o Moby Dick. O que que uma mina, que é uma leitora comum, né? E, de novo, o que uma mina, que é uma advogada, pode me falar sobre o Moby Dick? Ah, mas ela é apaixonada por Moby Dick. E ela pesquisou bastante sobre Moby Dick. Tá. E aí, por, sei lá, R$ 10, R$ 15, eu tenho acesso a isso, né? Será que eu não preferiria pagar mais para ter um curso de verdade, digamos assim, com um professor que é especialista e pesquisou academicamente, né? Tem mestrado, tem doutorado sobre o autor, a obra, o período histórico, né? Ou é uma coisa de dinheiro, tipo, não, por 10 conto eu tenho aqui. Ou não é, eu não estou buscando a especialista, estou buscando alguém que lê o livro, que é apaixonado pelo livro, que fez as suas pesquisas e que vai me explicar um pouco sobre o livro. Faz diferença para você se quem está te falando sobre um livro é uma pessoa da área que estudou isso ou é uma pessoa de qualquer área, mas que é apaixonada por aquilo, né? Ela passa uma vibe tão organizada, talvez, no seu cenário, nas suas legendas, no seu Instagram, que faz com que você entenda que ela é uma pessoa que vai também organizadamente estudar sobre isso, te passar alguma coisa que vale a pena. Eu não sei, são muitas as perguntas mesmo, né? Qual é o apelo e eu tô falando de uma moça aqui em específico, mas eu vi aí umas 3, 4, eu vejo os vídeos delas, eu não acho nada demais, sabe? Não é uma pessoa que, assim, exala um puta conhecimento, fala, caralho, essa menina sabe muito do que ela tá falando, porque ela é da área e pesquisou pra caralho. Não é isso. Não é tipo assim, nossa, uma pessoa super simpática. Não, que tem umas meninas com uma cara de cu, sabe? Eu vejo essas meninas num jeitinho tão... Do jeito que a pessoa segura o livro quando fala assim, que segura o livro pela pontinha. Eu não sei explicar para você, me dá um... Eu não ia querer ser amiga dela, sabe? Gente que não é super simpática, então não é isso. Qual é o apelo, sabe? Fico me perguntando, né? De todo modo, está na moda essa leitura dos grandes calhamaços, feita de maneira conjunta com essas pseudo-subcelebridades, pseudo-influenciadores do YouTube, não necessariamente especialistas, mas que fazem essas leituras, então, conjuntas de grandes clássicos da literatura, que, de maneira geral, são calhamaços, né? Fico pensando no status de ler um clássico e não uma obra, por exemplo, um thriller, né? Que nem agora eu tô lendo esse aqui, Lugar Errado, Hora Errada. Eu li o Conde de Monte Cristo, achei maravilhoso, e agora eu tô lendo Lugar Errado, Hora Errada, tô me divertindo. E tudo bem, e tenho graduação em licenciatura em letras pela Unicamp, mestrado em linguística aplicada pela mestrado em linguística aplicada pela Unicamp, estou fazendo doutorado em educação pela Unicamp e tá tudo certo, né? Mas tem um status tem um status da leitura do clássico, tem um status da leitura do calhamaço. É bonito andar na rua com um livro grande, é bonito andar na rua com um clássico. Ah, eu tô no livro que caiu. E as pessoas falarem, olha como ela é inteligente, como ela lê, né? Tem tudo isso, vamos lembrar lá da Rafa Kalimann, né, que comprou livro por metro para botar livro como objeto de decoração, né? Mas eu não sei, tem gente que leu pouquíssima coisa na vida, que não tem o hábito de leitura e que decide que vai ler um calhamaço de um clássico. Eu fico me perguntando, será a melhor escolha?
Provavelmente não, né? Mas tem que ser o clássico, tem que ser um calhamaço, porque isso salta aos olhos e porque isso tem um status diferente, né? Eu não sei, eu acho que tem outros caminhos para isso. E aí também vejo, né, como eu voltei a consumir esse conteúdo de booktubers, vejo gente que lê vários livros ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não consigo, eu nunca vou me conformar com isso. E eu nunca vou conseguir mudar essa minha opinião. Não dá. Inclusive, não ler mais de um livro ao mesmo tempo foi o que fez com que eu lesse o Conde de Monte Cristo de maneira mais rápida, digamos assim, porque eu queria poder acabar isso aqui para ler outras coisas. Não que eu tenha lido correndo, não, mas, por exemplo, eu não fiquei enrolando justamente porque eu queria acabar logo, né? Eu acho que foram 2 semanas que eu levei. De novo, eu tenho uma leitura fluida. A obra, ela é super tranquila de linguagem, pelo menos para mim, né? Eu tenho tempo na vida. Aí que a gente fica se comparando com quem lê pra caralho ou quem lê menos e tudo mais. Nossa, ela leu em 2 semanas. Nossa, acho que eu levaria 1 ano, né? A gente tem toda essa coisa. Mas eu queria acabar logo porque eu queria ler outras coisas. E eu vejo esses influenciadores, tipo assim, tem uma influenciadora que eu tô seguindo, nem dá para falar de influenciadora, não sei. Uma booktuber que eu tô seguindo aqui, eu até gostei dela, foi uma das que eu comecei a seguir. Porque tem algumas pessoas que eu vejo e eu não sigo. Inclusive, por favor, me siga aqui, já fica o pedido, né? Tá difícil de aumentar o número de seguidores aqui. Eu não dou a minha assinatura, digamos assim, para qualquer um, né? Tem essas que eu tô falando aí que eu falo, mano, não vou seguir essa mina. De vez em quando eu passo para ver o que elas estão fazendo, mas eu não sigo. Mas essa que eu tô até seguindo, porque ela é boa, ela faz um vlogão, né? No começo do mês, de tudo que aconteceu ao longo do mês. E ela fala, então, hoje eu tô lendo esse aqui, aí eu li 5 páginas desse, aí eu comecei a ler um pouquinho desse, e eu falo, como que pode? Porque para mim, eu vou ler um livro, é um livro de cada vez, principalmente livros de ficção. Livros que têm personagens, enredos, histórias, que senão você começa a misturar tudo, de repente eu já não sei mais quem é que. E também porque, não sei, se sai do foco, né? Eu tô lendo aqui o Conde de Monte Cristo, eu tô na França, pós-napoleônica, eu tô ali, imbuída daquele espírito, daquelas pessoas, daqueles personagens, daquela trama. Aí como é que eu paro isso? E sei lá, agora eu vou ler um capítulo da Agatha Christie, aí eu saio daqui, aí eu vou para Londres do começo do século XX, aí eu leio, aí no dia seguinte eu paro esse aqui, e aí eu vou para o lugar errado, hora errada. Não dá, para mim não dá, né? Lê um primeiro, depois lê o outro, depois lê o outro. A não ser que sejam, assim, livros acadêmicos, livros de não ficção, né? Aí, beleza, que é estudo. Mas ainda assim, eu gosto sempre de ir fechando as ideias, né? Aí você fala, ai, Ju, mas é que se você vai ler um livro por vez e você lê poucas páginas por dia, porque você tem pouco tempo, ou porque tem mais dificuldade e tudo mais, se você vai ler um calhamaço e só ler ele por vez, você não vai ler nunca outras coisas. Então não leia o calhamaço agora! Então espera por um momento em que você vai ter mais tempo, talvez férias, talvez você vai adquirir mais tempo, mais hábito de leitura, porque você vai ler outras coisas, e aí, sei lá, talvez daqui a... Você vai ter férias em julho, por exemplo, e você vai ler outras coisas até lá, vai ganhar um pouco mais de ritmo e vai ter mais tempo. Deixa eu ler o calhamaço depois. Eu penso, né? Tem uma outra pessoa aqui do YouTube também, que eu descobri, que faz umas leituras dirigidas e tal, e eles vão ler Os Miseráveis. São 2.000 páginas. Pensa que aqui tem 1.300. Os Miseráveis é quase o dobro disso, né? Essa pessoa muito organizada, ela colocou lá no grupo, ela faz um grupo, eu estou lá fazendo pesquisa de campo no grupo, né? Não é espionagem, é pesquisa de campo. É verdade, porque eu quero entender como é que funciona isso melhor. É o meu interesse de estudo, de trabalho, né? Enfim. Ela colocou o cronograma. Então, ó, dia tal, tem que ler o livro tal, as páginas, né? Essa parte até o dia tal. Aí essa parte, que ela vai fazendo as discussões, diferentemente dessas leituras que o povo faz, que tipo, lê aí, depois conversa, ela lê aí, só que lê aí até a parte tal, a gente vai discutir por partes, né? É uma pessoa mais organizada. E aí tem um grupo de WhatsApp, que estão as pessoas que vão participar dessa leitura. E aí, assim, os livros, principalmente Os Miseráveis, tem edição que está dividida em 2 tomos, ou 2 volumes, porque é muita coisa, né? E aí você tem livro 1, parte tal, capítulo tal. É a mesma coisa aqui, por exemplo. Se eu pegar o Conde de Monte Cristo e abrir para você, essa minha edição, que é da editora Martin Claret, ela tá em uma edição única. Mas, dependendo da editora, você encontra isso aqui dividido em 2 livros. Livro 1, livro 2, né? Aí você vem aqui, ó, parte 1. Aí tem lá o capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, aqui tem 21 capítulos na parte 1. Daí vem parte 2.
Então, vamos imaginar que a pessoa coloque, né, lá para você. Fica caindo essa luva aqui, né, gente, o tempo todo. Livro, então nós vamos ler até o primeiro dia do livro 1, da parte 1, os capítulos 1, 2 e 3, e vamos discutir, né? Então, ela colocou lá, como ela indica quais edições ela acha melhores, enfim, e ela colocou lá no grupo todo o cronograma de leitura para as pessoas seguirem. Aí teve um ser humano, uma ser humana, vou dizer assim, né? Que pegou um papel, um caderno. Gente, é gente que tem tempo na vida, viu? É o que eu falei. Eu trabalho com vestibulando, que o vestibulando não tem tempo, que o vestibulando não sabe organizar o tempo que tem. Essas tia que aparentemente não tem muito o que fazer da vida, tempo elas têm, né? Estou quase mudando aí o meu perfil. A bicha pegou um caderno, e aí ela colocou eles vão começar agora a leitura em novembro, até o dia tal. Então, ela colocou todos os dias, sei lá, 2 de novembro, 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro, são 4 meses de leitura, tá? Ela foi lá colocando todos os dias. E aí, em cada dia, ela pôs assim. Então, aqui eu vou ler da página 1 até a 5, daí da 6 até a 10, daí da 11 até... E ela foi pondo os números de página. Eu pensei, meu Deus, primeiro lugar, quanto tempo esta ser humana, claro que eu tô falando brincando, levou para fazer isso. Segundo, 5 páginas por dia, amor, 5 páginas, às vezes você nem começa a desenvolver uma ideia, né? Será que em vez de ler 5 páginas por dia, não era melhor assim, você senta um dia e lê umas 30? Um dia, né? Porque 5 páginas, para falar que leu, o que você de fato aproveita de 5 páginas, né? Às vezes, 5 páginas, o autor nem começou a desenvolver a ideia. E aí você vai parar porque eu falei que ia ler só 5. Me parece uma divisão do trabalho, né? Um planejamento de leitura de alguém que não tem hábito de leitura. Porque quem tem hábito de leitura sabe que, 5 páginas por dia, a não ser que você esteja lendo um texto acadêmico difícil pra caralho, mas 5 páginas de ficção não é nada. Compensa, então, você escolher um dia da semana para ler 30 do que ler 5 por dia, sabe? Então, assim, é gente que realmente não tem esse costume. E uma pessoa que não tem costume de leitura, a ponto de achar que ela vai ler 5 páginas por dia, bom, por que essa pessoa vai ler justamente Os Miseráveis, que é um clássico difícil francês do século XIX, que tem 2.000 páginas? É o status de ler um clássico, é o status de ler um calhamaço. Qual é? Como tem coisa menor, mais tranquila para começar, né? E aí, eu tô lá acompanhando, e aí muitas pessoas, ai, que maravilhoso, dá licença, eu vou copiar. Que acharam bom, é realmente uma boa... Nossa, que ideia maravilhosa, obrigada. Dá licença, vou seguir, vou copiar. E eu com vontade de chegar e falar, não, eu estou lá de novo só observando, né? Não, amor, não é uma boa ideia, né? Aí teve uma, que eu já devo, é que assim, são muitas mensagens por dia, de vez em quando eu entro, olha, tá com 753, faz tempo que eu não entro para pagar, eu não vou conseguir achar agora para vocês. Mas a pessoa entrou e falou assim, desculpa, eu não tô entendendo direito essa divisão, livro, parte, capítulo, eu não entendi, como é que é? É para ler, por exemplo, capítulo 1, 2 e 3 da parte 1, depois da parte 2? Sério, sério. E já não é criança, é adulto, né? Livro 1, parte 1, capítulo 1. Faz algum sentido você ler o capítulo 1 da parte 1, depois ler o capítulo 1 da parte 2? Então, assim, a pessoa não tem noção da divisão de uma obra literária em livros, em partes, em capítulos, mas ela está achando que ela vai conseguir ler Os Miseráveis do Victor Hugo, ou Victor Hugo, de 2.000 páginas, né? Por quê? É a minha pergunta. Se é uma pessoa que claramente não tem o hábito de leitura, não entende as práticas de leitura, essa coitada não entende nem a divisão do livro, por que eu estou escolhendo esse livro para ler? Ah, você está dizendo que ela não é capaz de ler esse livro. Ela é capaz, mas assim, vamos começar mais fácil, né? Eu sou capaz, se eu quiser, de fazer 2.000 abdominais por dia. Capaz eu até sou, mas para que eu vou fazer isso comigo mesma? Vai doer pra caralho. Eu vou ficar com dor, inclusive, nas costas. Eu posso começar fazendo 20 hoje, e aí talvez 20 amanhã, e talvez na semana que vem eu possa ampliar isso para 60. Né? Assim, eu posso, mas para quê? Não é uma maneira mais inteligente? Provavelmente, se eu fizer 2.000 abdominais hoje, corro um risco severíssimo de nunca mais querer fazer nenhum. Uma pessoa dessas que não tem o hábito e prática de leitura, correndo para ler 2.000 páginas dos Miseráveis,
ela corre um risco gigantesco de nunca mais querer ler nada na vida dela. Ao passo que, se passa, ela estivesse lendo um livro mais curto, mais simples, menor, isso fosse aos poucos interessante. É isso, né? De novo, não é sobre falta de capacidade, mas a prática, os costumes, se a gente está acostumado ou não, a gente vai evoluindo aos poucos, isso faz sim diferença. Eu fico aqui com o olhar cético da pesquisadora de tentar entender o fenômeno, porque, e a gente sabe, num senso comum, né? Porque o fetiche do clássico, o fetiche do calhamaço, como é que isso traz o status, mas na prática de leitura real, como é que isso se manifesta, né? Eu tô também para fazer um vídeo aqui que é: se você lê livros Hot e Crepúsculo, eu vou te julgar, que é mais ou menos isso, né? Se você acha Crepúsculo um livro maravilhoso, sim, eu vou te julgar. Mas aí, de novo, é um tipo um clickbait, né? Porque, tipo, clickbait, eu sempre falo errado, obrigada, amor. Bait, todas. Porque, na verdade, assim, vou te julgar, mas você tem o direito de fazer o que você quiser. Você quer nunca ter lido nada na vida e ler Os Miseráveis? Vai lá, é que vai dar errado. Você acha que Crepúsculo é o melhor livro da face da Terra? Desculpa, te faltam referências e leitura, porque tem coisa muito melhor, né? Então, assim, quero voltar aqui ainda a falar sobre ritmo de leitura, velocidade, quanto se lê rápido, se não lê rápido, o povo que lê no Kindle, e o Kindle fala em quanto tempo você vai levar para acabar aquele livro. Isso é importante ou não é importante? Eu acho que tem muitas questões aí, mas me incomoda muito o fetiche do clássico, do calhamaço. Eu acho que a gente tem que olhar mais para isso. Eu quero saber a sua opinião. Quem sabe um dia vamos abrir uma live para a gente conversar sobre isso, né? Coloca aqui embaixo para mim o que você acha, se você quer conversar mais sobre isso, o que você pensa a respeito desses clássicos e tudo mais. Essa coisa de ler vários livros ao mesmo tempo, de ler 5 páginas por dia, né? Não sei, quis trazer um pouco aqui, até que meio sem roteiro, questões que eu tenho percebido na comunidade literária, que tem chamado a minha atenção, coisas que eu não entendo, qual é o apelo que tem eu fazer uma leitura dirigida com outras pessoas, que, sei lá, mano, a mina vai compartilhar as ideias dela, é legal, eu tô lendo livro com outra pessoa, que nem meu amigo tá lendo, eu tô lendo, a gente conversa sobre ele não precisa ser um especialista. Essa mina na internet é isso, é uma mina que tá lendo também o que eu tô lendo. Mas não seria mais interessante se fosse um especialista? Tem tantos especialistas, professores, que têm uma linguagem legal e não têm um número X de seguidores que essas pessoas têm e que não são especialistas e que também não são super simpáticas. Onde é que está o mojo, sabe? O mojo, né? Onde é que está esse borogodó? Sei lá, essa coisa que não se explica, que algumas pessoas conseguem aqui nessa comunidade e outras não. São questões que não vou dizer tiram o sono, porque graças a Deus eu durmo muito bem, sou taurina, não tenho nenhum problema para comer e dormir, mas que me intrigam. E eu quero conversar um pouco mais sobre isso. Conta aqui para mim nos comentários. Vamos fazer uma live para a gente conversar mais sobre isso. Você tem esse fetiche também do calhamaço? E vai lá ver o meu vlog, de eu lendo este calhamaço clássico, né? Acho que precisamos pensar, acima de tudo, sobre essas questões antes de sair lendo, né? Enfim, eu volto, tá? Beijo. Obrigada. Comenta aqui e a gente se vê.